Caro professor cursista! Bom ter você de novo aqui com a gente e agora na aula 3. Nessa aula, nós vamos falar sobre as perspectivas da aprendizagem baseada em jogos digitais em relação a 3 elementos fundamentais nesse processo: aluno, professor e a própria escola. O Prensky faz questão de destacar isso porque ele quer mostrar que o papel desses 3 elementos tem que ser muito claro e muito bem definido dentro do processo para que a aprendizagem baseada em jogos digitais possa acontecer. E é por isso que essa aula vem exatamente neste momento aqui. Depois da gente falar aí sobre o contexto geral desta aprendizagem, desse modelo de aprendizagem, que é a aprendizagem baseada em jogos digitais, a gente entra então agora falando sobre o papel de cada um desses elementos para que aí tudo faça sentido na sequência. Então vamos lá. Na perspectiva do aluno, tem 3 elementos que são chave para tornar o game uma ferramenta eficaz, uma ferramenta que de fato possa trazer, que possa resultar na aprendizagem, que possa trazer uma evidência de aprendizagem posterior a esse processo. A primeira delas é a perspectiva do que ele vai encontrar relacionado ao conteúdo no jogo. O aluno precisa ter clareza, ele precisa conseguir perceber isso. Então, na perspectiva do aluno, ele espera encontrar algo que se relacione com aquilo que está sendo proposto dentro deste game. Isso é importantíssimo. Segundo ponto, a forma como o game vai desafiá-lo. E aí aqui começa a característica mais do game, a característica mais do jogo. O desafio, ela faz parte desse processo motivador para que ele continue interessado, para que ele continue envolvido com esse jogo. Então vamos lá. Primeiro ponto, como que ele vai encontrar o conteúdo ali dentro, como é que ele vai perceber esse conteúdo ali dentro e como que isso vai desafiar ele dentro desse processo. Beleza? E o terceiro e último ponto aqui é a diversão que o mesmo vai proporcionar. Esse desafio ele tem que ter uma característica de divertimento, de entretenimento. Né? Existem algumas correntes aí que falam que isso não é verdade, que isso não faz parte, mas o Prensky defende muito essa ideia de que a diversão tem que estar presente. Para a maioria das pessoas, o próprio desafio, quando contextualizado, gera um mecanismo de diversão, gera um mecanismo de entretenimento. A isso o próprio Prensky defende no seu livro Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais, de 2012. Então, a ideia aqui é entender que o papel do aluno, a perspectiva do aluno é encontrar o conteúdo, ser desafiado e ter diversão dentro desse contexto. Beleza? Já no que tange o professor, ele passa a ter novos papéis. Ele agora passa a ser um designer de game. E quando eu falo que o professor é um designer de game, a gente tem que desmistificar aqui, a gente tem que quebrar um termo que é usado de forma errônea pelo senso comum, que é o termo designer. A gente acha que o termo designer é aquele cara que faz tudo graficamente bonito. Né? Um designer de interiores é aquele cara que harmoniza as coisas. Perceba que quando eu falei harmoniza, eu também trouxe a essência, eu trouxe também exatamente o que significa o termo designer. A essência está intimamente ligada ao desígnio de que alguma coisa foi feita. Designer, que vem lá atrás do latim, vem de designum, que significa qual é o significado, para que aquilo foi designado. Essa é a ideia de design. Então, o design não necessariamente está atrelado às formas, às cores, ao gráfico bonito. Não, ele tá o que a gente quer dizer com designer de games é aquele cara que sabe exatamente para que o game serve, qual é o objetivo de fato que aquele game quer atingir. O professor é esse designer, é o cara que faz esse game ser exatamente aquilo que ele precisa ser. Então o professor promove o desafio, ou seja, é o professor que mede, isso aqui vai ser mais ou menos assim, esse aluno vai se sentir desafiado aqui, porque aqui ele vai ter uma certa dificuldade para atender, e ele tem que contextualizar isso. Então percebam que a perspectiva do aluno ela é gerada pelo professor, que é o design do game. Fechado? Então aqui, acho que já ficou bem mais claro, o professor, né, ele vai ter a ferramenta game na mão dele. O game é a ferramenta para o professor, e ele é o autor dessa ferramenta. É ele que desenvolve tudo isso, é ele que faz tudo isso acontecer. E na perspectiva da escola, a gente precisa lembrar que o grande desafio da escola, ou um dos grandes papéis da escola, é o desenvolvimento
do ser humano. Então, a escola não está ali só para fazer reprodução científica, não é só para transmitir, ela também tem um papel de descoberta. E os games vêm ajudar nessa forma, porque os games são uma forma de linguagem que permite que o aluno aprenda de uma outra maneira, ou seja, torna isso significativo de uma outra forma. E isso facilita aí que a escola possa atingir os seus grandes objetivos que estão atrelados ao desenvolvimento desse sujeito, ao desenvolvimento dessa criança. Ok? Então, dentro dessas três perspectivas, a gente tem que lembrar que o aluno tem uma perspectiva de ser desafiado, tem uma perspectiva de encontrar um conteúdo que ele vai aprender ali dentro, mesmo que de forma não direta, né? Então isso pode acontecer também. E o professor é o cara que faz essa ferramenta toda acontecer para fazer com que esse desafio, para fazer com que esse conhecimento esteja ali dentro e com que tudo isso esteja contextualizado ali dentro. E a escola é a promotora dessa relação entre aluno e professor dentro desse projeto. Então o Prensky entende que quando esses três pontos estão alinhados, é que a aprendizagem baseada em jogos digitais se faz mais representativa, se faz mais relevante e tem um potencial maior de realmente acontecer. Ok? Beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!